O ser humano comum tem a sua consciência conduzida pelas formas. E, de forma em forma, ele vai aprendendo coisas sobre a qualidade. Até que um dia, ele entra no reino da resposta às forças e energias. Ele deixa de ser um hipnotizado pela ilusão cósmica e passa a ser um copiloto do cosmos. Ele sente as energias. Por isso é que nós estamos a começar a aprofundar o estudo dos raios aqui na Air School. Ele sente as energias. Gradualmente, o seu coração, a sua psique, passa de um estado de explosão, em que tu nasces e morres a cada segundo. E o que é nascer e morrer a cada segundo? A verdadeira vida psíquica é essa impermanência interior. Não se espantem com isso. E essa impermanência gera uma angústia deliciosa. Essa. Como é que eu hei de explicar? Como é que eu hei de falar isto? A sublime incerteza. A sublime incerteza. Porque se vocês fossem injetados de certeza como cimento, a psique parava nesse momento. Faz sentido? A sublime incerteza. O que é que vai acontecer daqui a 5 minutos? O que é que vai acontecer amanhã? E as estrelas? Sabem que eu sei, sabem os nomes que eu lhes dei? Nunca vamos saber, pois não. A divina, a sublime incerteza de uma psique que alterna entre escuro e claro. Existe, não existe, existe, não existe. Expande, contrai, expande, contrai, expande, contrai. Vive, morre, vive, morre, vive. Essa é que é a impermanência a que Buda se refere. Não é a impermanência das estações do ano, exatamente. Ou como se disse há bocado, a impermanência do mandala e da areia. É a impermanência da psique. Porque ela não está cristalizada. Ela vai se cristalizar na terceira iniciação, quando a tua psique passa de motor de explosão a chama sobre o cálice. Chama sobre o cálice. Flame in the chalice. Porquê é que eu disse isto em inglês? Porque o Nicholas Herrick escreveu um livro de poemas chamado Flame in the Chalice. Ok, agora vamos desacelerar outra vez. Porque estamos a fazer zoom para dentro disto. Vamos desacelerar outra vez. Uma criança está a aprender a amar a forma, a dar importância à forma. Seja a forma ritual que está relacionada com a higiene, por exemplo, lavar os dentes ou vestir o pijama, seja a forma visual de peças às cores ou outras formas. Um adolescente, como vocês sabem, é altamente responsivo às formas. E nós temos vindo a ocupar-nos com esta pergunta: como é que eu sou tratado como um adulto perante os mestres? Como é que eu sou tratado como um adulto perante os mestres? Porque a pessoa tem a sensação de ser um bocado gelatinoso, de ser um bocado gelatinoso perante os mestres, não é? Como é que eu, como é que eu, como é que eu me torno adulto? Para a hierarquia, o indivíduo é adulto no momento em que começa a responder à energia. No momento em que começa a respeitar a energia. No momento em que começa a ser fiel à sua energia. Pragmaticamente. Isso implica que ele não impede que o Espírito Santo, a energia, o atravesse. Ele não é opaco. Gradualmente,
ele torna-se um centro de inteligência ativa, de dinamismo. As coisas movem-se à tua volta. Quando tu és um discípulo, as coisas movem-se à tua volta. E esta condição do nosso centro psíquico, deste motor que nós temos aqui, e que tem correias de transmissão, tem uma correia de transmissão que atravessa todos os centros, vai desde a coluna, da base da coluna até o topo da cabeça e passa por todos os centros de energia. O motor da correia de transmissão dos chakras é a psique. Numa primeira fase, é a vida psicoafetiva. Só que ela é espontânea. É a espontaneidade de amar um filho, é a espontaneidade de ser cordial com uma pessoa, é a espontaneidade de ajudar uma senhora a atravessar a rua se ela tiver dificuldades de locomoção. Isso tudo não conta, isso não é nada. Isso é o homem comum de boa vontade. O homem comum de boa vontade dá sopa, assoa a criança, ama o filho, ama o neto. Sente-se assim um bocadinho triste com o que se passa no mundo, com o telejornal. Isso tudo, sabes uma coisa? Vocês estão cansados porque vocês já têm muito mais qualidade e não estamos a conseguir encontrá-la. Então as pessoas cansam-se porque as pessoas já estão para além do plano. Vocês estão muito mais livres do que sonham. Nós somos muito mais livres do que sonhamos. O indivíduo precisa de se atualizar. Ele vive num programa de rádio dentro da sua cabeça dos anos que já passou. Vive num programa de rádio. Sabes, toda a gente hoje é vintage. Toda a gente sem exceção. Nós já somos muito mais libertos. Um dos problemas desta década é conseguir injetar este azul crómio, este azul elétrico nas pessoas. As pessoas precisam de se atualizar. Quer dizer, ouvir-se, sentir-se, exercer-se. E parar com este ópio do outro e dos outros e dos pensamentos dos outros e o que os outros pensam de mim, o que eu faço ou não faço. Stop it! Já está, já foi. Isso é a velha terra. De onde que tu tens este motor que está no estado de explosão. Tu nasces e morres a cada momento. O homem comum não se apercebe disto. O homem comum não se apercebe da sua inconsistência existencial, da sua impermanência ontológica, quer dizer, ele existe como mónada e como eu superior, e o corpo dele também existe. Mas ele, como self e como consciência, não se apercebe que morre e nasce a cada momento. Mas um discípulo apercebe-se. Um discípulo apercebe-se que a explosão da psíquica dentro dele, que é o que lhe dá movimento, está constantemente a dizer: projeta, recolhe, ama, projeta o amor, introjeta o amor. Dentro de nós existe um pulsar. Depois torna-se um quasar. Mas dentro de nós existe um pulsar que está constantemente a fazer. É difícil, porque é como um strobolite. A nossa psique está a trabalhar alucinadamente. Nós não damos por isso. As pessoas dizem: o que é isso da psique? Oh, olha outra vez. Tu tens uma chuva de arquétipos e tens uma emergência de energia vital. E ambos vêm de polos opostos do universo, que eles são complementares no fim do tempo, com certeza. Opostos. E entre estes, tu tens esta mola, que é a psique, ou tens este forno, ou tens este motor, que é obrigada a, quer o indivíduo seja consciente, quer não,
quer ele esteja consciente, quer não, porque como nós temos há bocado, o universo faz connosco coisas que nós dizemos, o quê? Repete lá, porque quer o indivíduo esteja consciente, quer não, a nossa psique está a trabalhar intensamente. Ela está a entremear, ela está a ligar o céu e a terra a uma velocidade altíssima. Sabes? E isso gera a sensação de... Porque quando ela sobe, ela vai ao céu buscar uma energia arquetípica. Agora eu não vou pensar... Eu não me vou ocupar se são iodes, se são os espermatozoides do Logos, se são lindas florzinhas cintilantes. Não. Mas quando ele sobe, ele vai buscar... E depois, quando a psique desce, ela tem que encontrar a sua contraparte daquilo que ela foi buscar acima no mundo terrestre, nos átomos, nas moléculas, nas células, nas emoções e nos pensamentos. É ela que faz isto. O que nós estamos aqui a fazer é um bocadinho obsceno. Nós estamos a expor a psique. Que é uma coisa que não se faz. Então ela faz esse trabalho a uma velocidade altíssima, constantemente. A psique liga o céu e a terra, constantemente. Mas secreto. Entretanto, sempre que há um ato compassivo, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, a quantidade de atos bondosos que vocês acumularam é impensável. É uma coisa de loucos. É uma coisa de... A quantidade de oração involuntária, consciente, semiconsciente, a quantidade de atos bondosos. Nós não damos por isso, porque alguns até são espontâneos, são automáticos, mas a quantidade de luz que o indivíduo acumulou ao longo deste... Senão não estávamos aqui. A quantidade de luz, nem é a qualidade, estou mesmo a falar de quantidade. A quantidade de luz desse óleo que está no cálice é imensa. É imensa. A pessoa precisa de relaxar e sentir esse óleo, essa luz dentro dele. E essa luz, esse óleo, lá por trás, e há um momento em que o teu mestre, o teu ser interno, nosso eu superior, calmamente diz: bom, está na altura de revelar a esta mulher, revelar a este homem, o seu verdadeiro coração. Que não é este coração aqui. É a efulgência da chama crística queimando no óleo de todas as ações compassivas de há 1000 anos para cá. Sentem. E então, o teu ser interno, e isto é a expressão evangélica, é o rasgar os véus. Lembram-se? Rasgar o véu do templo. Esse rasgar o véu do templo, na verdade, é a quinta iniciação. É a revelação definitiva da coisa. Mas até lá, tu tens várias aberturas. E esse véu vai abrindo e o indivíduo começa a compreender a gravidade, no sentido de centralidade, do peso, do poder atrator, do amor acumulado dentro dele. E estas coisas são muito sagradas. A pessoa precisa de parar a marionete. Aqui, o indivíduo precisa de parar a marionete. Estas coisas são muito sagradas. Quando o teu ser mais alto te mostra o cálice e a chama sobre o cálice, isso quer dizer que a pessoa tem a oportunidade nesta vida de passar para a terceira iniciação. Porque, reparem, enquanto a psique é um motor, ela está a combinar luz com Kundalini e a explodir. E tu tens a sensação de alternância entre existe e não existe. E tens essa sublime incerteza e essa cadência que é própria de psique de alta qualidade. Uma cadência que vocês veem no Bolero de Ravel. Uma cadência que vocês veem em Mozart. Se nós ouvirmos o Requiem de Mozart, o que é aquilo?
Aquilo é morte e renascimento constante, em termo real. Se nós ouvimos uma missa de Bach, é morrer, é a força da psique a fazer o céu e a terra. E o indivíduo sabe que está com os pés no caminho porque ele sente essa alterância constante. Ele sente. Quando eu digo morte e renascer, eu não estou a falar de morte física, nem psicológica exatamente, nem biológica, nem mental. Nós estamos a falar da sensação crucial de que tudo se joga a cada segundo. A marca distinta do iniciado é a sensação de inevitabilidade. Tu estás perante o inevitável. Quando estás perante os mestres, tu estás perante o inevitável, a aguda focagem no real. Diz, está bem, mestre, mas agora vamos distrair-nos um bocadinho. Diz assim, mestre, olha ali um submarino. Eu, não me enganas. Eles não saem daquele norte. Eles não saem daquele norte. Então tu tens este processo em que o motor psíquico explode. E ao explodir faz movimentar, peço desculpa por estas imagens tão mecânicas, faz movimentar as correias de transmissão dos chakras. Ao longo de um dia, a psique sobe até ao alto da cabeça, desce até à base da coluna vertebral e nutre todos os teus centros energéticos. Até que o mestre te chama lá para a caverna de Shambhala, para o lago Celta, e diz-te assim, estás pronta? Porque eu vou fazer rodar isto. Quando eu digo mestre, estou obviamente a falar do teu nível na quinta dimensão, a falar com o teu nível na terceira dimensão. E ele diz, eu vou rodar isto. Quer dizer, o verdadeiro coração, que é o coração... A tradição judaico-cristã chama isso o coração ardente. Você já viu o coração em chamas no cristianismo? Aquilo não é o coração da mãe que ama o filho, nem do pai que ama. Aquilo é outra coisa. A tradição sufi tem um símbolo muito claro que é o coração alado. Parece uma coisa do Harry Potter. Ok, o coração alado. E se juntarmos o coração alado com o coração ardente, tens aquele fogo. Isto é real. O que está no nosso caminho, por isso é que há pouco, no início, nós dissemos, é muito difícil, a nossa condição é difícil, porque se nós parcializarmos, se nós facetarmos a aproximação ao sagrado, ficamos budistas, ou ficamos istas, ficamos qualquer face. Mas o grande ser dentro de nós, ele prepara-nos para a emergência deste coração alado. Na terceira iniciação, a condição de motor da psique termina. É uma fixação. E a psique cristaliza-se. Conseguem sentir? Conseguem sentir? A psique cristaliza-se. Ela deixa de ser um motor em explosão que gera movimento e passa a ser a chama sobre o cálice. É outra condição. E é por isso que diz que tu passaste de uma condição psíquica de fogo de fricção para a condição psíquica do fogo solar. O iniciado é um ser solar. E, cosmética à parte, o que aqui conta é que ele passou da condição de morrer e renascer todos os dias, de encontrar-se e perder-se todos os dias, de cair e levantar-se todos os dias, de ser e não ser todos os dias, de ser
definido e indefinido todos os dias. E mais ainda, é que depois vem a literatura e a cultura e insistem em fazer disso uma coisa extraordinária. É uma coisa que é cansativa na cultura terrestre. É que ainda por cima faz desta condição transitória da psique ser uma combustão e um motor, uma combustão fricativa e um motor de movimento, e faz disto um hino. Todo o Fellini, Almodóvar, é a pintura, a música, a poesia. As pessoas adoram a sensação de existir e não existir. As pessoas adoram a ambiguidade da condição psíquica pré-iniciática ou para-iniciática. As pessoas adoram essa condição, digamos, mendicante de uma psique que está no nível do motor. E reparem, e é belíssimo, em última análise. O problema da cultura é que ela para aí. Ela para na constatação de que o homem psiquicamente é e não é, de que há uma explosão. E quanto mais refinada for a psique, mais qualidade tem essa explosão. Quer dizer, o fogo fricativo não é mau, é excelente, tem muitos níveis vibracionais. Mas há este momento em que o cálice com o óleo de todas essas ações abnegadas e compassivas de vidas anteriores é-te apresentado. E o coração profundo vem para a superfície. Ou seja, o que está fora vem para dentro, é colhido no interno. Portanto, eu sou mãe, então isso vai para o fundo. Eu sou pai, isso vai para o fundo. Eu amo esta mulher, eu amo este homem, eu amo esta terra, eu amo esta aldeia, eu amo aquilo, eu amo Paul Klee. Isso vai para o fundo. Ninguém, a partir de um certo momento, o universo não quer mais saber do que é que tu amas ou não amas. A partir de um certo momento, o universo não quer mais saber de ti para nada. Que ti, aquele ti. E o indivíduo, a partir desse momento, começa a crucificar-se. Mas para se crucificar passa pela transfiguração. E o que é a transfiguração? É que lá onde só havia alternância, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, que é o que a nossa psique faz o tempo todo, começa a surgir um diamante, começa a surgir algo que não é, olha, é violeta, não é nem azul nem vermelho. E esse diamante, que é o self, estável, definido, indestrutível, é a pedra de fundação do tempo em que um ser deverá vir a transformar-se. Só depois deste cálice do coração se manifestar, e quando o cálice do coração se manifesta, o ser ganha aquela condição que se chama Anura. Anura é um termo asiático, é um termo universal para a majestade que se forma na tua aura. Anura é quando o coração já é como uma montanha. Para a majestade que se forma na tua aura, quando a pessoa acolhe o
a acumulação de todo o seu bem. É difícil acolher o óleo, a taça plena de todo o bem que nós já fizemos, que já realizamos. É um grande desafio psicológico porque é uma novidade. Nós estamos habituados à oscilação psíquica, a sensação de pleno vazio, pleno vazio, pleno vazio, pleno vazio. Não é essa a sensação que as pessoas têm, subjetivamente. E estamos habituados a grandes marés altas e marés baixas astrais. E estamos habituados a marés baixas e marés altas económicas, financeiras, políticas, mentais. Estamos habituados, o que significa que estamos à espera de mais do mesmo. E a condição pré-iniciática, que é aquela em que Portugal se encontra, a menos que uma pessoa queira mascarar o assunto, a condição pré-iniciática é o indivíduo começar a esperar o novo. O que vai no sentido oposto aos hábitos psicológicos de esperar o mesmo. Kitty? E o que é esperar o novo? O que é esperar o novo? É esperar que Deus, esperar e pedir, que Deus fixe o nosso coração no amor cósmico e nos lave da nossa biografia psicoafetiva sem nos cegar de todo para as qualidades adquiridas ao longo do sofrimento e da alegria das vidas anteriores e da vida humana. Mas é como se a pessoa dissesse: Senhor, eu entrego o meu coração para que ele seja elevado. Qual é a expressão católica? Sursum corda. Corações ao alto. O meu coração está em Deus. Essa é a expressão católica do que nós estamos aqui a falar. O indivíduo conseguir pegar no seu coração e dizer: toma. Ou seja, roda, passa a minha psique da condição de motor psicológico para a condição de cálice com a chama crística. E quando isto se fixa, e nós tivemos seres em Portugal em que isso se fixou, ocorrem já 5 ou 6. No Novas Pereira era um deles, no fim da vida, obviamente. Aquilo mudou, rodou. Isabel é outra. Aquilo ali rodou. Não há mais conversa psicológica. Não há mais processo psicológico. Estes dois, fundamentalmente, estão muito ligados ao cardíaco. Só que nós amamos muito o nosso amor, não é? Nós estamos muito apegados à nossa forma de amar. Eu estou. E nós amamos muito o nosso amor. Nós pegamos no nosso amor e é como se nós disséssemos: tão querido o meu amor, como se fosse um esquilo. Tipo, tão querido o meu amor, ninguém mexe. É o meu amor. E o meu amor é a minha forma exclusiva, humana, emocional, altamente colorida, tingida de amar. E nós não é? E ao fazermos esta conchinha com o nosso amor, e ao fazermos caixinha com o nosso amor, tipo, não mexe. Ao fazermos se criarmos esta febre, esta exclusividade do nosso amor, estamos a contrair o nosso coração, se me é permitido. E notem, eu não estou a falar de astralismo.
Nós não estamos a falar aqui de apego, estamos mesmo a falar de amor. Nós amamos como nos dá jeito e amamos como estamos habituados. Amamos à nossa maneira. Não amamos à nossa maneira. E a vida quer nos ensinar a amar à maneira de Deus. Sem que a nossa maneira de amar seja destruída com isso, mas que ela fique como uma moldura do real, do amor. O amor de Deus não é o amor dos homens. Tem pontos de contacto? Absolutamente sim. Mas nós fazemos uma... Nós fazemos uma caixinha com o amor, insistimos num formato e numa forma de amar, que é aquela que vem com toda a hidrólise e toda o processo eletrolítico das células e o processo da combustão celular e kundalínica e astral e vibracional, e nós fazemos aquela caixinha, a forma como eu amo. E a forma como eu amo, obviamente, fortalece as fronteiras do ego, fortalece em grande parte a identidade, fortalece a consciência de si, e isso, eu diria que uma boa parte do trabalho da Air School é fortalecer o ego das pessoas. Não é diluí-lo, é fortalecê-lo, estruturá-lo e dar-lhe dignidade. Porque quando o ego está fortalecido, estruturado e com dignidade, acontece uma coisa muito estranha, desaparece. Se vais lá arrancá-lo à força, ele, não venhas com essa de guru, porque eu não vou em gurus. Sabem como é que é o ego? Agora, se tu o fortaleces, se tu o estruturas, se tu lhe dás dignidade e espaço, ele, espera aí, afinal, não estou sob ameaça de morte. E começa a ficar transparente até que desaparece. São as escolas da plenitude, por oposição às escolas do ascetismo. E ambas são válidas, sei lá o que é que andaste a fazer em vidas anteriores. Ambas são válidas, mas aqui é uma escola de plenitude. E às vezes paga-se um certo preço por causa disso. Mas depois a pessoa começa a oferecer o seu coração, ou seja, o coração contém a fase da psique motora e a fase da psique cálice. A fase da psique motora e a fase da psique cálice. E o indivíduo começa a oferecer o seu coração e diz, ok, sursum corda, corações ao alto. E ele eleva o seu coração e o amor divino limpa as idiosincrasias próprias do amor terrestre. Não estou aqui a falar de instinto, nem estou a falar de afeto, nem de apego. Estou a falar de que nós amamos à nossa maneira, muito à nossa maneira. E só quando o indivíduo abre o coração a esse sol aseptizante da vida, é que a sabedoria se combina com o amor. E então ele começa a saber o que é o segundo raio. Antes disso, ele só sabe o que é metade do segundo raio, que é o amor. Mas falta a sabedoria. É quando ele consegue, ok, eu aceito o refinamento do coração, e o refinamento do coração, como nós vimos num outro encontro, não é nem o coração gordo que não sente nada, coração fechado, gordo, nem o coração dilatado que sente tudo e depois, claro, tu andas a chorar pelos cantos. O refinamento do coração é fazer do coração um violino de Deus, um violino da energia superior. Ora, o que nós sabemos é que as pessoas, o coração, ou as pessoas permitem que a gordura da indiferença o sufoque e andam lindamente,
até descobrirem que, não sei, o pássaro do coração voou e elas estão vazias. Mas isso, quem sou eu? Quem somos nós? Não sabemos. O coração ou fica gordo e a pessoa diz: não, eu tenho muita resistência. Tens resistência, estás insensível. E, ou então tens o coração dilatado. E o coração dilatado é um ser cujo coração como que foi tomado pelo plexo solar. Então a pessoa, o coração e o astral são quase a mesma coisa. Então é assim, eu amo-te, portanto podes-me vampirizar à vontade. E a pessoa é vampirizada pela dor do mundo. E quanto mais ama, menos forças tem. Esse é o coração dilatado. O coração gordo, a pessoa, quanto menos ama, mais forças tem. Faz sentido? E o coração dilatado, a pessoa, quanto mais ama, quanto mais dilata o coração, é um coração deformado pela emoção de amar. Quanto mais ama, quanto mais inclui, quanto mais indefinidamente inclui, mais a pessoa fica esvaída, não tem energia. Há pessoas que amam tanto que um dia descobrem que não têm energia para se levantar da cama. Depois há esses livros, mulheres que amam demais e homens que amam de menos. Mas basicamente, o coração dilatado é como se tu trouxesses um saco de pedras, que é o sofrimento dos outros, em cima de ti. E o coração gordo é a condição no qual a pessoa não sente o sofrimento dos outros. E isso é amar à nossa maneira. Isso é desconhecimento da ciência do amor. Ou, se quiserem, da ciência do coração. Ora, a ciência do coração é uma coisa estranha, não é? No entanto, quando o indivíduo, quando tu vais subindo os degraus, quando o indivíduo chega a um ponto em que diz: ok, o amor está aqui, mas este amor não serve. Eu preciso aprender a amar cosmicamente. Como é que o cosmos ama? E o nome no cosmos que se dá ao amor é sabedoria. Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Sabedoria. Amor, sabedoria. Então nós aprendemos de alguma forma a universalizar o nosso coração. É como se nós tivéssemos a tampa e entregássemos o coração a Deus. Isto parece muito dramático, não é? E parece uma coisa assim catalisadora, mas não se está a tentar hipnotizar ninguém. Isto é uma crise que nós vamos viver. E depois de tu fazeres isso, há um momento, como se dizem, que a chama faz acende no coração. Ela acende porque está lá secreta. Ela passa de secreta a manifesta. E quando essa chama passa de secreta a manifesta, a pessoa que continua a ser pessoa e continua a ter estrutura social e ego, o que vocês quiserem. Quem quiser continuar com o ego, vai com o ego. Quem quiser sem ego, vai sem ego. Tanto faz. Mas a pessoa tem a condição de uma chama e de um cálice está feita. Então ela pode aproximar o coração daquele mental superior cheio de espelhos que impede a humanidade de seguir o seu caminho. E queimar com o coração dela, queimar todas as ideologias e religiões. Não interessa queimar religiões, pô não. Exceto quando elas não te deixam continuar. Então, queimar. E tu vais, com esse coração iluminado e ardente, tu vais queimando o teto da humanidade, o teto planetário, que é onde os Asuras e os Arcontes instalaram os grandes espelhos invertidos. Não confundir com os espelhos intraterrenos ou com os espelhos internos. Nesse mental superior está o guardião do umbral da humanidade inteira. Está um Jesus lindíssimo que não te deixa prosseguir o caminho.
Está um Buda perfeito, lindo, que não te deixa seguir o caminho. Está um conjunto de santidades, de dignidades, de virtudes que não te deixam seguir o caminho. E mais ainda, convidam-te a, não queres saltar para o nosso panteão? Há sempre lugar para mais um. Tu és um wanderer, tu és um errante. O ser abençoado é um errante. É um vagabundo. Um ser abençoado é um vagabundo, é um wanderer, não é uma instituição. Até pode acontecer uma instituição agarrada à tua perna esquerda e uma não sei, as pessoas fazem, mas o ser abençoado é um vagabundo, por isso é que vem essa condição de andar descalço neste mundo. Mas é andar descalço à séria, não é tirar os sapatos e andar descalço. É mesmo andar descalço. E de preferência, se tiveres uns ótimos sapatos, então é ótimo andar descalço. E o errante, e tu vais nesse processo errante, e se tu aproximas-te como errante daquela membrana mental superior, onde estão as grandes máscaras da vida. São grandes porque são grandes, e são muito fiéis, são muito parecidas com a vida. Então, aquilo que foi um instrumento de iluminação para a humanidade comum, como uma grande religião mundial, como uma ideologia fraterna, como um universalismo, ao chegares a esse ponto em que tens que prosseguir viagem para o cosmos, os Asuras e os Arcontes pegam em qualquer coisa sublime e viram ao contrário. E dizem assim, ei, onde é que tu vais? Está na altura de transformares num Deus. Isto não é para seguir viagem. É para te transformares num Deus. Porque eles vendem a própria mãe desde que o preço seja certo. E se o indivíduo não tem este coração do iniciado, esta condição de serpente, se ele não traz este coração ardente, ele não tem como queimar o mental superior onde estão instalados essas forças. Então tu vês que a espiritualidade terrestre é como o círculo da água. O sol divino faz evaporar, realmente as gotas ascendem, há uma acumulação, mas depois bate naquela estratosfera e chove outra vez. E não, sabes, este círculo fechado, e é por isso que nós podemos dizer que a Terra é controlada por arcontes ou que a Terra é controlada por asuras. Os arcontes são mais pontificais e os asuras são mais dinâmicos. Mas basicamente a ideia é esta. Então, para cada um, isto é um assunto delicado. Para cada um de vocês existem 1000, 2000, 3000 indivíduos que dependem, eu sei que isto é tu, dos vossos passos. Se nós hoje podemos falar sobre isto aqui, de uma maneira democrática, e em princípio a Polícia de Estado não vai entrar e não nos vai prender, como antes do 25 de Abril, se nós podemos falar aqui calmamente, é porque certos seres fizeram o processo e chegaram a essa zona espelho que reflete de novo para dentro e que te permeia se ficares no limiar. Isto é, se o indivíduo não se perder no amor ardente e ficar a imitar um tótem, uma figura sagrada, uma coisa. Isso está no mental superior. E ninguém sai do mental superior deste planeta a não ser através do coração alado, do coração ardente. Por isso a nossa condição é difícil. Porquê? Porque o indivíduo precisa de ter um êxtase à esquerda
e uma lucidez matemática à direita. Se for só o processo do Sufi, tu vais desenvolver um aspecto da vibração, mas depois precisas do processo do ocultista exato, que complementa o Sufi. Porque senão não atravessas. Sentem o que é que se está aqui a tentar falar. Porque nós vamos ver multidões serem engolidas por formas religiosas. Nós vamos ver multidões serem engolidas por formas religiosas paramilitares. Vamos ver. Nós já estamos a ver. Nós vamos ver multidões inteiras de indivíduos inteiramente válidos serem assimilados por forças de controle no mental superior. A matriz de controle está no mental superior. É aí que ela existe. E estes seres estão a ser preparados como peregrinos, quietos, no sentido esotérico do termo quietos, para que o coração deles passe de motor explosivo psíquico a cálice com uma chama. E se tu te aproximas do mental superior da Terra, com esse cálice e com essa chama, tu passas. Tu queimas, eles não podem fazer nada. E cada um que atravessa deixa um buraco aberto na uma passagem para a vida. De onde que o homem comum está a aprender a lidar com formas e a combinar formas. É um esteta, em última análise. O discípulo está a desenvolver a capacidade de lidar com forças e energias e criar harmonia. Mas o iniciado está a aprender a distinguir a vida da morte. Isso é muito mais sério, e agora vou usar uma expressão inapropriada, e difícil, é mais sério e difícil do que possa parecer à primeira vista. Porque uma pessoa diz, mas eu distingo a vida da morte. Nós distinguimos a vida da morte. Sabes, vocês não sentem que só pôr as coisas desta maneira já demonstra que estamos a começar a tocar no assunto? Só porque podes dizer assim, eu nunca tinha ouvido pôr a coisa desta maneira. Exato. Nós conseguimos distinguir a vida da morte. Porque o iniciado é um ser que está a aprender a libertar a vida dentro dele, mas adornada com o self, para a vida cósmica. Ele está a aprender a sair do planeta e a deixar a porta aberta para os outros saírem também. Todo iniciado é um pioneiro e um libertador. Então a pergunta que se põe é: nós conseguimos distinguir a vida da morte? Só aprender a elaborar o problema já mexe com tudo aqui dentro. Porque não tem a ver com a pedra está morta e a planta está viva. O cão morto e a pessoa viva. O cão vivo e a pessoa morta. Não tem nada a ver com isso. Enoch, Tot, Melquisedeque, Isis, Guinevere, Arthur, Miriam, Elias. Estes seres
São exemplos bastante ocidentais. Podemos falar de Lao Tse, de Milarepa, de Patanjali. São os vivos. O outro nome é os ardentes. O que é um ser vivo? Porque tu tens um profeta que diz: E vi 4 criaturas viventes. Olhei e estavam perante mim 4 criaturas viventes. Então eu pesseguei atrás dele, estava morto. E o gato? Estava morto? Não. Mas aquilo que ele viu é muito difícil de captar. É muito difícil de explicar. Por exemplo, os anjos são criaturas viventes. Não, são criaturas viventes, mas têm aquilo que se chama half-light, meia luz. A queda não é total. Há um... Agora sim, então. Nós vamos nascer pelo coração. O ser humano, como nós temos visto, é uma incubadora de si próprio. Nós estamos a gestar-nos neste momento. Se tu olhares bem, é como se... Isto não tem a ver com a Air School, ou com aquele indivíduo, ou com aquela escola. Isto tem a ver com o problema planetário. A Terra está grávida de uma nova humanidade. E nós estamos grávidos de um novo eu. Eu gosto de dizer assim, estou a dizer isto de uma forma assim, super demagógica. Mas se tu saíres daqui e vais a conduzir o carro, estás quieto e começas a sentir a coisa viva a pulsar dentro de ti, essa coisa viva que pulsa dentro de ti tem uma identidade. No seu aspecto psicológico nós chamamos o self, mas no seu aspecto espiritual nós chamamos o Cristo ou Sofia. E não é... E é obviamente o quê? É o início de depositar do amor crístico, que está lá na quinta dimensão, dentro do tórax. E à medida que isso vai sendo depositado, vai-se acendendo a chama, nós temos estado a acumular um óleo combustível com as nossas ações compassivas. Isto é um discurso positivo, não é? É apenas positivo. Nós temos vindo a acumular um óleo com as nossas ações compassivas. Abstraiam-se de tudo aquela outra coisa aqui que está constantemente a falar das ações não compassivas. Porque a compaixão tem a ver com contexto. E o verdadeiro contexto, portanto, a essência de uma ação, está relacionada com o seu contexto. E o verdadeiro contexto só Deus sabe. Só Deus sabe. Então, nós estamos vindo a acumular esse óleo com todas as ações compassivas. E no caso daqueles que foram chamados no conclave do início da Renascença, volta de 1470, quanta coisa aconteceu em 1470? É um ano... Nesse conclave, a hierarquia disse: nós vamos chamar 10 mil, 20 mil, 30 mil seres para, no século XX, XXI, se tornarem iniciados. É inevitável. Sabem porquê? Porque a própria panela de pressão da história não aguenta se não houver iniciados a funcionarem como estrutura. Então, nós fazemos parte desse grupo à escala mundial. Este encontro está a acontecer aqui, está a acontecer em centenas de sítios neste mesmo planeta inteiro. Igual, mais para a esquerda, mais para a direita, whatever. Mas é a mesma coisa, o problema é o mesmo. O problema é ativar a chama crística nos iniciados. Este é o problema do nosso tempo. E o que acontece é que, para terminarmos, essa condição altamente magnética, impessoal e ao mesmo tempo totalmente compatível com aquilo que é pessoal, que vem do corpo crístico, esse fogo
do corpo crístico está a descer ao cálice das acumulações de vidas anteriores. A chama vai ascendendo e o coração começa a querer, tu começas a dar à luz. Se o indivíduo vai daqui com aquela sensação de uma pulsão viva, isso é o início do estado ardente. No estado ardente, tu és virado ao contrário. O fogo secreto torna-se totalmente visível. E este fenómeno psicobiofísico torna-se invisível. Claro que existe esta cauda mental, racional, que é legítima no seu próprio plano e que está sempre a fazer a mesma pergunta. Mas eu tenho um problema lá no trabalho. Mas eu tenho um problema com a minha prima. Mas eu não me dou nada bem com isto. Mas falta-me a costela esquerda. Ou falta a quinta costela do lado esquerdo. Eu tenho um problema no olho direito. Eu tenho um problema com a minha... Estou zangada com Portugal. Não acredito no 25 de Abril. Tenho um problema de direção. Não ouço do ouvido esquerdo. O que é que essa massa... O que é que isso tem a ver? Nós estamos aqui a falar de iniciação. Isto não serve para paralisar as funções autorreguladoras que a nossa personalidade tem de criar uma vida mais harmoniosa. Mas o espírito, vida espiritual, começa quando o indivíduo enfrenta a possibilidade, o potencial iniciático do seu ser. Antes disso, estamos no mundo das terapias alternativas, que é outra coisa. Repare, é possível fazer uma feira das terapias alternativas. Feira de Lisboa das terapias alternativas. Vocês conseguem imaginar a feira das iniciações? Não cola. Para já não aparece lá ninguém. E depois, porque as pessoas querem é curar-se, não querem iniciar-se. E enquanto nós não resolvermos isto, enquanto nós não compreendemos que se o indivíduo anda em busca de bem-estar, harmonia, consumo, curar-se, sentir-se bem, sabes, enquanto ele anda em busca disto, ele vai continuar em busca disto. Isto vai-lhe ser dado com uma cenoura em frente de um burro. Ele vai andar atrás da cenoura e há momentos em que o burro... já me estou a sentir melhor. Mas não esquece. O mundo das terapias alternativas... O mundo das terapias alternativas, isto é, quando elas não estão ligadas a uma tradição, é um mundo fato, é um mundo... é uma ciranda, mais uma ciranda. É um nível muito alto de samsara. Agora, se nós começamos a chamar centro ao centro, raios aos raios e círculo ao círculo, obtemos a roda. E o mundo das terapias está no círculo. Não está nem nos raios nem no centro. Está no círculo. Se eu começo a compreender os raios e o centro, o mundo... níveis de cura começam a ser revelados à humanidade. Níveis de cura ainda, quer dizer, realmente mais avançados. Mas eu preciso olhar para o centro. Então, este processo em que nós estamos é um processo no qual estamos a aprender a entregar a forma como amamos e a perguntar ao Divino: Deus, ensina-me a amar. E nós vamos descobrir que, aparentemente, vamos descobrir, eu digo aparentemente porque não se pode especular sobre isto, isto é uma coisa secreta de cada um. Nós vamos descobrir que o amor-sabedoria é muito mais simples. E a grande qualidade, como nós dissemos no último encontro, das energias de raio, é que as energias de raio são eficientes. Não há ação de uma energia de raio que dê em nada. São eficientes. Quando algo funciona, esteve presente uma energia de raio, 7 raios. E obviamente o encontro de hoje gira, sem que eu queira, óbvio,
Imagina se eu tinha alguma noção do que é que ia dizer. O encontro de hoje gira em torno do segundo raio. O outro foi em torno do primeiro. E do quinto. Falámos do primeiro, falámos do quinto. Este encontro é acerca do segundo raio. Quarto também. Ou seja, é como se eles nos estivessem a falar dos raios sem falar dos raios. Quer dizer, onde é que está o curso sobre os sete raios? Não estou a ver curso nenhum sobre os sete raios. Mas eles estão-nos a dizer, atenção, porque há um quarto raio aqui, não é? Mas e o amor-sabedoria? O amor-sabedoria é no asna. Porque é, mas, quando isto roda, tu trazes para a terra o amor do céu. E o indivíduo pode interrogar-se, mas que direito tenho eu a receber o Cristo no meu coração? Agora vamos tirar a palavra grega Cristo. Que direito tenho eu para receber a grande testemunho, o rosto do cosmos no meu coração? O coração cósmico no meu coração. As acumulações de ações compassivas em vidas anteriores são incalculáveis. Estamos sempre a repetir a mesma coisa hoje. Estás a ver? As acumulações de ações compassivas em vidas anteriores são imensas. É o contrário do que nós pensamos. Nós temos consciência dos nossos egoísmos e daquilo que em nós é petty, afetado. Nós olhamos para nós e sentimos I'm a petty human being. Eu sou um ser afetado. Sou afetadinho. As pessoas têm esta sensação que são afetadinhas. Que são todos cabeleireiros gay. Atenção, que há cabeleireiros gay que têm tudo para nos ensinar. Mas as pessoas têm a sensação, são afetadinhas, são limitadas. Isso é uma microscopia. Porque agora fica quieto. Tu não sabes a imensidão de atos compassivos que tens vindo a fazer ao longo dos milénios. Eles são acumulados. Esse óleo não pode ser usado na vida comum. Esse óleo não serve para a vida comum. Essa chama não serve para a vida comum. Para a vida comum serve o... Então gostas de mim? Eu adoro-te. És lindo. Está feito. Agora, este óleo da acumulação de... Há pessoas aqui presentes que morreram em nome do que acreditavam. Para o nível psíquico interno, para esse cálice, é indiferente se morreram por uma ideologia mais alinhada com o cosmos ou uma ideologia menos alinhada com o cosmos. O que conta é o ato heroico. Esse ato heroico, isso é terrível porque significa um kamikaze japonês da Segunda Guerra Mundial. Pois, vento divino, kamikaze. Esse ato heroico acumula no cálice algo que é independente da ideologia em questão. Não sei se me faço entender. Há aqui há seres que estão aqui presentes que conseguiram São Sérgio, que não está aqui presente, São Sérgio, que é o patrono da Rússia, aparecia cíclico, chamavam-no e só a presença dele parava uma guerra. Estamos na Idade Média russa. Ele chegava com aquele capuz. O que é que se passa? Parava logo aquilo. O campo vibratório parava. O éter já não permitia. Ora, nós sabemos que isso aconteceu com Isabel, Santa Isabel, nas relações entre o pai, Dom Dinis, e o filho, que se chamava... Peço desculpa, o pai é o pai do filho, queria eu dizer. Portanto, entre o marido dela, Dinis, e o filho, Afonso IV. Muitas vezes ela foi posta ali no meio para parar o confronto entre o pai e o filho. Um ato compassivo. O budismo sabe muito sobre isto. Um ato compassivo
O que é um ato compassivo? Porque se eu quiser fazer um ato compassivo, não vou fazer um ato compassivo. Vou fazer um ato de boa vontade. Um ato compassivo é quando tu deixas a tua alma servir o mundo. Tu desapareces e deixas a tua alma servir o mundo. Ora, isto é diferente da boa vontade, não é? E há seres aqui. O ato compassivo. Vocês acumularam milhares e milhares e milhares de atos compassivos no cálice. E portanto a pergunta legítima: mas quem sou eu para receber isso? Essa chama ardente que está lá no fundo e que vem de cima e que acende o cálice para que depois se dê essa emergência do coração ardente. Tu és o compassivo. Tu és aquele que foi compassivo. Senão este discurso era uma alucinação psicológica do princípio ao fim. Se calhar é. Se calhar estamos a alucinar mesmo. Digam-me vocês. Logo se vê. Sim, sim. A Terra é um planeta de quarto raio. Cada planeta do sistema solar tem um raio predominante. A Terra é um planeta de quarto raio e que nesta fase está a aprender a desenvolver o sétimo sub-raio do quarto raio. Os raios têm sub-raios que são os 7 outra vez dentro do principal. O primeiro raio tem 7 sub-raios, o segundo raio tem 7 sub-raios. A Terra neste momento está a aprender a desenvolver o sétimo sub-raio do quarto raio. O que significa que está a aprender a desenvolver todos os raios ao mesmo tempo para uma síntese. O sétimo raio é o raio da síntese. Quando se fala em atravessar o mental superior da Terra, onde estão instalados os espelhos que refletem a verdade sob forma de mentira, de forma que o indivíduo atravessa as imagens e encontra-se com o real em silêncio. Fala-se de orgulho e de vaidade, mas até a quarta iniciação é tudo orgulho. Isto que eu estou a fazer é vaidade e orgulho, é tudo orgulho e vaidade, não interessa. Esse tipo de referencial não tem interesse. Porque é da terceira para a quarta iniciação que se quebra a tendência para o indivíduo pensar em si próprio, espelhar-se e estar constantemente self-conscious a construir uma imagem de si próprio. Quebra-se isso. Ele fica um bocadinho tolinho. E nessa quebra ele perde cosmética e ganha realidade. E para que a Terra seja iniciada, os iniciados latentes têm que estão a passar a porta. O que era importante era, eu lembro-me quando era mais novo, tudo isto me angustiava imenso. Para ser sincero, ainda me angustia imenso. Mas que angústia era essa? Era a sensação de, mas isto é overwhelming, mas estamos a brincar, isto é imenso, mas espera aí, calma, repete-se. Porque havia essa voz que mostrava as coisas. Não, não, não. O que eu queria era fazer arquitetura e desenhar cadeiras de vanguarda, design. Não. E depois, gradualmente, tu começaste a descobrir: espera, mas se eu considerar que isto não é nada de especial, é só a vida revelando-se a si mesma. É possível sentir a angústia do processo iniciático acompanhada pela paz profunda que vem da entrega. Porque para tu considerares que um processo, que é a iniciação de um planeta, passa por ti e que tu és um fratal ou uma chave ou um código dessa iniciação planetária, para sermos realistas,
It's not small business. Sabes? Para sermos realistas, espera, isto é imenso. O processo é imenso. E, portanto, os sistemas de defesa psicológicos, emocionais e psicológicos são ativados. A menos que tu sejas um louco. Ou um megalómano. Se tu não és megalómano, os teus sistemas psicológicos de autocrítica são ativados. Mas depois começares a pensar, espera, calma, isto é só o que o cosmos sempre fez até hoje. Só que antes os resultados eram o polegar oponível, o olho. Vocês querem alguma coisa mais iniciática que o olho? O amor romântico no século XII. Alguém se queixa? Bem, toda a gente se queixa. Mas isso é outro. O amor romântico começou a surgir no século XII para a espécie humana. A espécie humana descobriu o romance no século XII. Foi uma iniciação coletiva. A roupa, as revoluções tecnológicas, desde a enxada, a agricultura, passando pelo Gutenberg. Espera, a vida faz iniciação. A vida quebra a continuidade, espanta-se a si própria, quer dizer, a vida maior sobre o seu espelho no espaço-tempo, constantemente. Pais conservadores não estão à espera que a filha apareça grávida. Mas olha, já está. Agora, iniciação, mudança, crescimento, expansão. Portanto, se nós pensarmos que o universo está constantemente a colocar um fogo onde menos se espera, então espera aí. Há um corpo de iniciados latentes em Portugal. São os 3.700, 4.000. Mas agora estão a nascer uns tantos, as we speak, portanto. Então, há um corpo de iniciados. O que é que o processo iniciático nos traz? O processo iniciático cristaliza, solidifica os sonhos que temos no plano causal. Há pessoas aqui que fecham os olhos e sabem que são sacerdotisas. O processo iniciático tira isso do plano causal e põe-o aqui embaixo no teu campo etérico. Há indivíduos aqui que são governantes. Há indivíduos aqui que são guerreiros. Há indivíduos que são sábios, isto é, instrutores. Há indivíduos que são espelhos, refletores de realidades superiores. Há indivíduos que são contemplativos. O que a iniciação faz em ti é trazer isso que está como um sonho, uma imagética, uma promessa que está no plano causal e traz isso para dentro da operação da vida. Cá em baixo. E as forças que te vão levar a dar à luz o Cristo no teu coração são as mesmas forças, as mesmas, que fazem com que uma bolota se transforme... Em que é que uma bolota se transforma? Num carvalho. Toda a força cósmica que faz uma semente rebentar, podemos chamar-lhe tudo. Toda a força, essa força dinâmica é a mesma eletricidade, é a mesma força, é a mesma vontade que a vida tem de não voltar para trás. E é isso que está a produzir a iniciação em nós. Sentem? Se tu pensares, calma, crisálida, lagarta, crisálida, borboleta, bolota, carvalho, moça, mãe, jovem inseguro, condutor de automóveis de competição, sonhador, navegante. A vida quebra a casca, a forma, para revelar as energias de raio e pelas energias de raio faz nascer o real. E só o real depois revela a vida. Quer dizer, a vida não se revela, a vida faz acontecer, mas continua secreta. Vocês já repararam como não veem a vida? Vocês veem a vida? Nós não vemos a vida, vemos os seus sintomas.
estás ao pé de uma pessoa ativada e dizes, bem, perdi o sono. Porque a vida está nela. Pegas no microscópio e dizes, bem, ali parece haver movimento, vida. Prana. Tu ouves uma peça, há peças musicais que tu dizes, isto é a vida. Não, é um violino. Não, mas é a vida. Porque vida e Deus é a mesma coisa. Tu não vês a vida, nós não vemos a vida. Até que a partir da terceira, quarta, na quinta iniciação, porque o outro que estava lá no deserto disse, e vi 4 criaturas vivas. É porque nessas túnicas desses celestes, a luz que é Deus está refletida. Por isso é que se chama os anjos e as entidades os refletores, os mensageiros, os refletores. Porque as qualidades de Deus refletem-se neles para nós. Todos os anjos têm a ver com a lua nesse sentido. Eles refletem para nós. Nós não vemos a vida, nós vemos formas, ideias, pessoas, energias e forças. Mas isso tudo é a orgânica que depois gradualmente se leva um dia a dizer assim: sabes uma coisa? Eu consegui ver a vida. Com que olho? De que forma? Nós sabemos que um dos títulos de Melquisedeque é o Senhor da vida. Cristo disse de si próprio: eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e o último. O caminho, a verdade e a vida. Sentem como isto não é vago? Sempre esteve à nossa frente desde pequeninos. Nós não vemos a vida, nós vemos as suas sombras, vemos os seus reflexos, vemos as suas incorporações. Até um mestre é uma incorporação momentânea e falível da vida. Mas lentamente, um dia tu podes dizer, eu vi o sol da vida, o centro da vida, Ra, Atom. De onde que os raios afastam-se da vida e ganham qualidades. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo raio. Ganham qualidades. Mas à medida que nós compreendemos os raios e os sentimos, tu podes estar numa bomba de gasolina e sentir o terceiro raio ali no ar. Business. Começas a ser business, terceiro raio, arte, quarto raio, ciência, quinto raio, o que tu quiseres. Tu começas a sentir inteligência, terceiro raio, ritmo, ordem, organização, sétimo. Tu começas a sentir as energias e a vivê-las. E quanto mais profundamente é a nossa relação com as energias de raio, para onde é que vocês sentem que elas convergem? Elas são a vida adaptada a nós. Da mesma forma que a luz se divide em 7 cores, elas são a vida adaptada a nós. Quando tu percorres o caminho inverso, quando compreendes as energias de raio, elas vão desaguar na vida una.